Elementos acima indicados são sintomáticos, no sentido de que Eduardo Cunha atuava como longa-manos dos empresários, interessados em fazer legislações que os beneficiassem, em claro detrimento do interesse público. Isso demonstra que Eduardo Cunha deve ser afastado do cargo de deputado federal para impedir a reiteração criminosa, garantindo-se a ordem pública, uma vez que vem se utilizando há bastante tempo do referido cargo para práticas ilícitas. Portanto, na declaração de voto que vou juntar, vejo presentes todos esses requisitos e secundo as conclusões do eminente ministro Yuri Zavascki, referendo a liminar, e é como voto. Recentemente, presidente, fui saudado numa universidade federal por um presidente de centro acadêmico. Ele me disse uma frase assim: ministro, eu não quero viver em outro país. Eu quero viver em outro Brasil. E eu, quando estava ouvindo o voto do ministro Yuri Zavascki relatando os descaminhos em que nos perdemos, essa frase não me saiu da cabeça. Modo que eu acompanho o relator. O voto da ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu subscrevo todos os fundamentos do eminente relator, referendando a medida deferida por Sua Excelência. Pois não. Eu entendo que o ministro Yuri Zavascki esgotou à saciedade todas as questões que foram postas, razão pela qual eu o cumprimento, porque presenciei de perto que Sua Excelência lavrou esse voto na madrugada de hoje, e o cumprimento pela profundidade, pela competência e pela exação como se houve. Eu acompanho integralmente o relator. Porque não é desejo de ninguém que isso passe a ser um instrumento de valoração de um poder sobre o outro. Feitas essas ponderações, no mais eu acompanho integralmente o voto proferido e as respectivas conclusões. O Supremo Tribunal Federal, nesta decisão, não apenas defende e guarda a Constituição como é da sua obrigação, como defende e guarda a própria Câmara dos Deputados para resguardar todos os princípios e regras que têm de ser aplicados, acolhendo o que foi posto pelo ministro Yuri, de maneira excepcional e induvidosamente coerente com o que a Constituição estabelece, sem outra possibilidade de atuação diferenciada, pelo menos na visão posta pelo relator e que eu estou acompanhando, eu acompanho a proposta de referendo e voto, portanto, no sentido de referendar a decisão. A autonomia não pode se confundir no âmbito dos poderes com algum ideário de soberania. O que marca o Estado de Direito é exatamente a ideia que nele não existem soberanos. Portanto, com essas considerações, eu também saúdo e acompanho integralmente o voto do eminente relator. Presidente, a imunidade visa o exercício. E costumo dizer que o cargo é ocupado para servir aos semelhantes. Também referendo, com essa ressalva, referendo a decisão proferida. E com absoluta segurança, eu também ratifico as inteiras o fundamentado voto do eminente ministro Yuri Zavascki. Nós estamos atuando estritamente dentro dos lindes de nossa competência, de nossa ação jurisdicional. E é preciso dizer também que a medida que Vossa Excelência, senhor relator, está propondo, não traz qualquer novidade, que são corriqueiros os casos de afastamentos de prefeitos, de presidentes de assembleias, de câmaras municipais, de magistrados. No CNJ, semana sim, semana não, afastamos magistrados, presidentes de tribunais, STJ, exatamente. Isto é algo que nós fazemos na nossa rotina, no nosso dia a dia. Por todos esses motivos, e singelos motivos, eu acompanho integralmente Sua Excelência, ratificando esta medida proposta, portanto, pelo relator.